Que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre o nosso coração e nossa casa nesta manhã. Gênesis capítulo 25. Gênesis 25. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura, e ela deu à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letissutitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Elda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque. Antes de morrer, porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para as terras do leste. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manri, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos hititas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, e ele se estabeleceu perto de Beer-Lai-Roi, no Neguebe. Este é o relato da família de Ismael, filho de Abraão com Agar, serva egípcia de Sara. São estes os descendentes de Ismael, por nome e clã: Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar, Adbiel, Misbão, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses 12 filhos de Ismael deram origem a 12 tribos, cada uma com o nome do seu fundador, relacionadas de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região de Vai, de Avilá, Assur e a leste do Egito, na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes. Este é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um contra o outro no ventre da sua mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu, de fato, que eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Os meninos cresceram e Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato, preferia ficar em casa. Isaque amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca me dê seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se, foi embora,
assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém. Irmãos, o capítulo 25 vai nos dar o entendimento que os filhos de Abraão cumpriram propósitos dados por Deus. A gente percebe aqui que Abraão, além de Ismael e Isaque, assim que Sara morre, Abraão também tem filhos com Quetura. E ele teve vários filhos. E é muito interessante perceber isso. Mas o que nós queremos destacar hoje é que cada um de nós nasceu com propósitos dados por Deus. Deus tem propósitos específicos para cada pessoa. A gente viu em Gênesis, capítulo 1 em diante, que Deus criou todas as coisas com propósito. O propósito de Deus ao criar todas as coisas é a glória do nome dele. É que todas as coisas nos céus, na terra, toda a criação e o homem acima de tudo, glorifique ao Senhor. O Salmo 19, versículo 1, fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isaías 26, versículo 3, tem um texto que fala muito sobre isso, porque o texto diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele que tem um propósito firme, porque ele confia em ti. Então, nós temos habilidades específicas, temos talentos específicos, Deus vai nos plantar em lugares específicos, mas nós devemos viver com o propósito de glorificá-lo de maneira específica. Cada pessoa Deus quer que o glorifique de uma forma específica. Abraão foi um grande profeta de Deus, um grande intercessor. Teve experiências com Deus incomparáveis. Já o seu filho Isaque teve as suas experiências bem distintas. Isaque foi alguém que permaneceu ali na terra da promessa, não saiu da terra como Abraão em alguns momentos, foi alguém mais pacato. E assim também os demais filhos de Abraão nos mostram que Deus ele tem propósitos específicos para cada pessoa. Então Deus aqui coloca no capítulo 25 as bênçãos dele sobre os descendentes de Ismael, as bênçãos dele sobre os outros filhos de Abraão, mas uma bênção singular sobre a vida de Isaque. Então ninguém é melhor do que ninguém porque cumpre propósitos diferentes. Deus quer que a gente seja fiel ao propósito, às oportunidades que ele dá a cada um de nós de glorificá-lo, de honrá-lo, de fazer com que o nome dele seja exaltado através da nossa vida, das nossas limitações, do lugar onde ele nos estabelece. E é interessante que a gente percebe, por exemplo, no nascimento de Esaú e de Jacó, que são aí os filhos de Abraão e Rebeca, que os próprios pais, Isaque e Rebeca, eles tinham filhos prediletos. Isaque preferia Esaú porque ele trazia a caça, ele caçava, trazia bons alimentos, e Rebeca preferia a Jacó. E isso trouxe muitos problemas ali no meio da família dos descendentes de Abraão, quando havia um filho predileto. O próprio José, que depois nós vamos ver, né, tinha toda uma predileção do seu pai, Jacó. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não se tornar assim, né? Pessoas que acabam tratando os outros de maneira, às vezes, muito comparativa, comparando e preferindo pessoas, e assim a gente pode estar desprezando outras. Então, além de Deus ter propósito específico para pessoas específicas, é importante a gente entender também que todo o propósito de Deus a gente deve gerar através de oração, de intercessão. Olha no versículo 21 de Gênesis 25, que Rebeca ela era estéril e Isaque, um homem de Deus que aprendeu a temer a Deus com seu pai, ele ora por esta área limitada, estéril da sua esposa, Rebeca. Ele clama ao Senhor. No original aqui, hebraico, dá a ideia de que ele perseverou diante do Senhor. Perceba que Isaque, quando casa, ele tinha 40 anos, e quando nasce os seus filhos, ele estava com 60. Então, foram praticamente 20 anos de oração, de intercessão. Irmãos, nós precisamos orar pelos propósitos de Deus na nossa vida. Propósitos de Deus não se cumprem na nossa passividade. Muitas vezes nós ficamos esperando que Deus faça algo simplesmente quando Ele quiser.
Deus faz no tempo dele, mas Deus nos ensina a clamar em oração. Não só Isaac mostra para a gente que ele orava pelo propósito de Deus, mas também que ele orava em família, ele orava com a esposa, ele era sensível àquela necessidade que a esposa tinha, e havia um plano de Deus, irmãos, de através de Isaac ser gerado esta nação, continuar a promessa de Deus a Abraão. Mas isso foi gerado através de intercessão. Então, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus e orar para que ela se manifeste e perseverar nisso. Interessante também que a gente vê aqui, olha o ambiente de oração da família. Rebeca, quando descobre que está grávida, ela percebe que ali no seu ventre havia uma agitação muito grande. E ela vai consultar o Senhor. No versículo 22 e 23, Rebeca consulta o Senhor para saber sobre aquela gravidez um pouco tumultuada. E o Senhor responde. Irmãos, Deus quer que a gente faça perguntas para Ele, acerca de áreas da nossa vida, acerca de dúvidas. Nós precisamos ter isso com o Senhor, essa intimidade. E Deus responde dizendo que tinham 2 povos, 2 nações ali no seu ventre. E em último lugar, o texto de Gênesis 25 é tão rico, fala de tantos nomes, fala aí da variedade dos propósitos de Deus em pessoas específicas. Deus é um Deus da sua graça multiforme. Ele usa pessoas, congregações, cidades, nações de maneira específica. Porque o nosso Deus, ele é o Deus de toda a criação. E ele é glorificado na variedade, na diversidade. Às vezes nós temos preferências e limitamos Deus aos nossos próprios conceitos, aos nossos próprios prioridades, desejos. Mas, em último lugar, os propósitos de Deus e as suas heranças não devem ser desprezados por nós. Quando a Bíblia fala aí do nascimento de Jacó e Esaú, a gente percebe então que havia ali um conflito familiar já através da preferência dos pais, mas é interessante porque o nome Jacó, ele tem a ver com aquele que segura no calcanhar, aquele que é enganador. A tradução poderia ser assim. E Esaú, ele se mostra alguém um pouco despreocupado com uma bênção que havia sobre a vida dele, a bênção da primogenitura. Ele era o primeiro filho, ele nasceu primeiro, ainda que eram gêmeos, mas ele sai primeiro, e havia uma bênção especial, Deus estabeleceu isso, o filho mais velho. E Esaú não tinha preocupação com isso, não se interessava por isso. E aí a gente vê no texto que Esaú chegou da rua, da caçada, chegou cansado, e aí Jacó, muito esperto, ele oferece aquele ensopado, aquele prato de lentilhas. E Esaú, naquela hora da fome, da necessidade, do desespero, ele despreza o direito que ele tinha, a bênção, a herança da primogenitura. E ele fala, o que vai me valer isso? Ele despreza um propósito de Deus na vida dele. Então, Esaú, lá em Hebreus, ele é citado como alguém que desprezou a herança de Deus. Desprezou o propósito de Deus. Deus tem propósito para a sua vida e para a minha. Deus tem chamado, Deus tem dons, mas nós não podemos desprezar os propósitos de Deus. Nós temos que valorizá-los. E por que Esaú desprezou esse propósito? Por causa das suas necessidades físicas, por causa de um prazer momentâneo. Ele estava com fome, ele queria resolver um problema de uma necessidade imediata, de um prazer imediato. Irmãos, quantas vezes nós trocamos uma vida plena em Deus, uma vida com propósito para Deus, pelas coisas desse mundo? Esaú mostra que ele não valorizou. E lá em Hebreus também diz que ele buscou lugar de arrependimento com lágrimas e não encontrou. Porque o nosso coração pode ficar se endurecendo tanto, por desvalorizar o chamado de Deus, a vontade de Deus, que chega uma hora que nós não conseguimos nem mais nos arrepender. E então, olhando para Gênesis 25, tantos nomes diferentes, né? Mas Deus, ele faz questão de citar e que o seu povo possa saber. Ele valoriza, o nosso Deus, ele valoriza cada um de nós, dentro do nosso chamado, do nosso propósito, do nosso contexto, das nossas limitações. Nós não devemos nos comparar com ninguém. Nós não devemos querer ser igual a Abraão. Nós podemos aprender com a fé de Abraão. Nós não precisamos ser iguais
ou nos sentir inferiores, porque não conseguimos chegar ao nível do apóstolo Pedro, Paulo. Irmãos, cada um de nós foi criado por Deus de uma forma singular para glorificá-lo na nossa singularidade. Isaac não teve as experiências grandiosas do pai, mas Isaac foi uma ponte nesse caminho para gerar a promessa de uma grande nação. E Jacó, por mais que ganhou um nome tão inicialmente negativo, ele segura no calcanhar do irmão na hora ali do nascimento. Alguns podem pensar que Jacó de todo era alguém muito mau. Ele sim tinha problemas que Deus precisou tratar com ele, mas ele cumpriu o propósito de Deus. Ele teve a vida dele transformada, porque apesar dele ter a sua natureza humana, carnal, adâmica, que precisou ser quebrada por Deus, ele era alguém que valorizava a promessa de Deus, a herança de Deus, os propósitos de Deus. O fato de Jacó agarrar aí no calcanhar de Esaú, por alguns estudiosos é tido como também o fato de mostrar que ele agarraria, ele buscaria aquilo que o irmão dele estava pisando, estava desprezando. Há pessoas na terra que estão pisando em propósitos, talentos, oportunidades que Deus dá a ela. E há pessoas que elas vão buscar, elas vão se agarrar, elas vão alcançar heranças e elas vão alcançar destinos em Deus, porque elas valorizaram ouvir e obedecer à vontade de Deus. Que você e eu possamos lembrar, nós nascemos com um propósito. A nossa vida, seja como filho, como pai, seja como amigo, e na área que Deus tem nos colocado, no lugar onde nós estamos, Deus nos plantou no lugar onde estamos para sermos bênção, debaixo do propósito, da vocação, da identidade, da singularidade que cada um de nós tem. Vamos orar? Pai amado, obrigado, porque a palavra do Senhor, mais uma vez, ela vem nos encorajar nessa manhã. Eu oro para que cada pessoa que receba venha a lembrar ou venha a aprender, a assimilar a realidade, a verdade, que todos nós nascemos do Senhor. Nós nascemos com o propósito de te glorificar, de andar na tua presença, de manifestar na terra, ó Deus, o conhecimento do Senhor, honrando o Senhor, buscando sempre fazer aquilo que te agrada, que te glorifica, que glorifica o nome de Jesus. Pai, a tua palavra nos ensina claramente que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para que o Senhor Jesus seja exaltado através da nossa vida. Renova os propósitos que o Senhor já tem nos mostrado. Abre os nossos olhos para enxergarmos novas oportunidades nos propósitos do Senhor. E, ó Deus, nos ajude a perseverar, porque o Senhor vai conservar em paz aquele que tem um propósito firme. Nos ajude a não desprezar, mas a perseverar no teu chamado, no teu propósito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.